Então vai começar, tá? Mateus capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Capítulo 13, para quem quiser ir acompanhando a leitura, tá? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou: Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vierem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre.
E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera só um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um estudo, né, que a gente tá fazendo. Então, aqui nessa leitura aqui que a gente fez do capítulo 13, né, ele é conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, que é onde Jesus fala sobre o fim dos tempos, que inclusive a gente já fez também a leitura de Mateus, e Mateus também tem lá um capítulo também só sobre essa questão aqui do fim dos tempos, né? E fala também sobre a sua segunda vinda. E nesse discurso, Jesus ele nos alerta sobre os sinais que precederão a sua volta. E ensina a gente sobre a importância de estarmos preparados para esse grande evento, né? Que ele fala lá que não se sabe o dia, não se sabe a hora, que ninguém sabe, só o Pai, né? E quando a gente fala isso de que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, ele até fala aqui no versículo, né? Então, vigie, né? Então, a gente, durante esse período que a gente continua sempre vigiando e orando, né? E aí, assim, filho, espera um pouquinho, tá? Ó, e no início desse capítulo, né, então assim, lá do versículo 1 ao 8, né, Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém e a tribulação que se seguiria. E ele alerta os discípulos para que não sejam enganados por falsos messias e profetas, né, e que não se perturbem com as guerras e os desastres naturais que ocorrem no mundo. E então, assim, a gente já vê que já vem acontecendo muito isso, né? Tantos desastres acontecendo,
E assim, uma aplicação para a vida, né? Eu gosto bastante desses estudos, a gente fazer aplicação para a vida, né? O que a gente pode tirar disso e aplicar na vida no dia de hoje, né? E uma aplicação aqui para a vida é que a gente deve estar atento aos sinais dos tempos, mas não devemos nos deixar levar pelo medo ou pela preocupação, né? Então, realmente que a gente possa confiar em Deus e nos preparar espiritualmente para essa volta de Cristo. E nós fizemos aqui há um tempo atrás o estudo da parábola das virgens, né, das 10 virgens. E lá a gente via, né, que tinha a metade delas que estavam assim, digamos, preparados, né, com azeite, e a outra metade que não, né, que não estavam com azeite. Então, chegou lá na hora, no momento final, 5 delas entraram, né, que fala lá que conseguiram entrar, e as outras 5 não, porque elas foram na última hora correr atrás de azeite, né? Então o azeite ali faz uma analogia, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, né? Então a gente, durante esse período, enquanto a gente aguarda a volta, a gente precisa vigiar, orar, né? Todos os dias nos conectar com a fonte, todos os dias estar nessa conexão, né? Espera só um minutinho, filho. Então, que nesse período a gente realmente, né, esteja sempre nessa conexão, nos conectando na fonte, para que a gente realmente possa aguardar essa espera com tranquilidade, né? E continuando aqui o estudo, ó, do versículo 9 ao 13, Jesus fala ali sobre a perseguição que os cristãos sofrerão antes da sua volta. E ele alerta que muitos serão presos, traídos e até mortos por causa do evangelho. Mas promete que aqueles que perseveram serão salvos, né? E uma aplicação para a vida, né? É que a gente deve estar disposto a sofrer por Cristo e a defender a nossa fé, mesmo em meio à perseguição. E a gente deve ser fiel até o fim, né? Confiando que Deus nos dará força para superar todas as nossas dificuldades. E lá no capítulo do 14 ao 27, Jesus ele fala sobre o sinal da sua volta e o fim do mundo. E ele ensina que haverá sinais no céu e na terra, e que ele virá em glória e em poder para julgar os vivos e os mortos. E ele fala, né, que a gente não terá dúvidas quando ele voltar. Então, não se preocupa que quando ele voltar a gente vai saber, né? E na vida a gente tem que estar sempre preparado, né, para grandes eventos, e vivendo uma vida de santidade e de obediência a Deus, que eu acho que isso às vezes é o mais desafiador, né? Porque às vezes Deus sempre tem o melhor pra gente, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Com certeza os planos dele são muito melhores do que o nosso, né? Só que muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, muitas vezes a gente acha que a gente sente algum chamado de Deus e a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente acha que a gente não vai dar conta, que isso não é pra mim, mas a verdade é que Deus, ele não escolhe os preparados, né? Mas ele capacita os escolhidos. E a gente vê várias vezes isso nas histórias bíblicas, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá da Arca de Noé, a gente vê que Noé não era um especialista que sabia fazer barcos e tudo mais. Não, ele pegou um cara que era obediente. Então, ele foi preparando e capacitando Noé, né? Foi guiando ele a todo momento, foi promovendo os recursos que ele precisava. Então, realmente que a gente possa levar essa lição de Noé, né? Que a gente não tem que se preocupar que, eu não sei, eu não sou bom. Não, a gente só tem que ter um coração obediente. E que não tô dizendo que é fácil, né? Mas que a gente realmente possa todas as manhãs nos conectar com a fonte, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, pra gente se abrir, né? Para esse universo de possibilidades que Deus tem pra gente, né? E vamos lá, então agora a gente vai ver do capítulo, do versículo 28 ao 37. Só um detalhe aqui, né, desse que a gente tá falando aqui, uma aplicação para a vida, que a gente tem que estar sempre preparado para os grandes eventos, né, e agir em santidade e obediência. E a gente deve nos arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa fé em Cristo, né? Então, arrependimento
né? O arrependimento é algo que a gente vem vendo aqui ao longo desses estudos, que realmente é o que uma forma muito forte de a gente se conectar com Deus, né? A gente vai pecar, realmente nós não somos perfeitos, né? O único que veio aqui e fez tudo perfeitinho foi Jesus, e nós não somos, mas a gente tem vamos dizer, esse acesso a Deus, né? Nos arrepender de coração verdadeiramente e a gente realmente e colocar nossa fé em Cristo, né? Sabendo que ele é o único caminho para a salvação. E lá do versículo do 28 ao 37, gente, se alguém quiser comentar algo, tá? Eu tô aqui falando, mas se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário de algum desses capítulos, algo que eu tô falando aqui, pode abrir também, tá bom? Aqui é aberto para todo mundo compartilhar, falar. E deixa eu só comentar aqui, então, do 28 ao 37. Então, dos versículos 28 a 37, Jesus ele fala sobre a importância de vigiar e estar alerta para a sua volta, né? E ele compara a sua volta a um senhor que viaja para longe e deixa os seus servos encarregados de cuidar da casa. E ele diz que devemos estar prontos para a sua volta a qualquer momento, pois não sabemos o dia, nem a hora, né? Nem quando ele virá, né? Que está bem claro ali na passagem, né? E a aplicação aqui para a vida é que a gente deve viver cada dia como se fosse o último, buscando agradar a Deus em tudo que fazemos, e devemos sempre estar vigilantes, né, e prontos para a volta de Cristo, sabendo que ele virá como um ladrão da noite, né? Então, como um ladrão da noite é o que? A gente realmente é aquela coisa que a gente não espera, né? Então, o que nos resta é estar prontos. E para a gente fechar aqui também, né? Então, em resumo aqui, esse capítulo 13 de Marcos, ele nos ensina sobre a importância de estarmos preparados para a volta de Cristo, né? Então, acho que o maior ensinamento aqui é de estarmos preparados para essa volta e viver uma vida sempre em obediência a Deus, né? De santidade. E a gente deve estar atentos aos sinais, né? Por isso que eu gosto sempre de começar as reuniões aqui pedindo esse espírito de discernimento, de entendimento, né? Para que a gente realmente possa ter esse discernimento de entender as coisas do alto, né? De estar atento aqui aos sinais e não nos deixar levar pelo medo ou pela preocupação. E a gente está disposto, né? A sofrer por Cristo, a defender a nossa fé, mesmo em meio de perseguição, né? E confiar que Deus nos dará força para superar todas essas dificuldades e perseverar até o fim, né? E a gente tem que estar preparado para o sinal da volta de Cristo e o fim do mundo, sabendo que ele virá em glória e poder para julgar os vivos e os mortos. E por fim, devemos estar vigilantes e prontos para a volta de Cristo, né? Vivendo cada dia como se fosse o último, buscando sempre agradar a Deus em tudo que fazemos. Então, meus queridos, acho que é isso. Então, só para concluir mesmo, agora é para concluir. Então, que a gente possa aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e viver em constante preparação para a volta de Cristo, né? E que possamos ser fiéis e corajosos em nossa fé, mesmo em meio à perseguição, e que possamos confiar na força que vem de Deus para superar todas as dificuldades, né? Então, sempre que a gente nos conecta na fonte, que a gente nos conecta com esse amor, recebe esse amor que vem do alto. Tem aquela passagem que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, realmente, que a gente possa... O Pablo que fala muito isso, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que a gente realmente possa, sempre, toda manhã, nos conectar na fonte, receber desse amor que não tem fim, né? Nos conectar e transbordar esse amor. E quando a gente tá, assim... se enche de amor, a gente recebe força, né? Força para superar as dificuldades, os desafios que vem pela frente. E... Oi! Só para confirmar, então nós estamos em Mateus 13, é isso? Marcos 13. Ah, tá. Marcos No 13. final, como é que é a dinâmica? No final a gente comenta. Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente costuma fazer? A gente coloca esse vídeo porque a gente vai acompanhando a leitura na Bíblia, a gente vê o capítulo inteiro,
E aí, depois que terminou o capítulo, aí a gente comenta, e aí fica super livre. Cada um comenta o que sentir no coração de compartilhar, ou algo que aprendeu, né? Pode compartilhar. Então, ó, então, assim, o que eu queria aqui compartilhar com vocês hoje desse capítulo, né? 13 de Marcos, então era isso. Se vocês quiserem complementar algo, falar algo, tá liberado. Fiquem à vontade. Hoje foi meio aqui conturbadinho, normalmente é a Flávia que abre, né? Só que como é feriado na cidade dela, e acho que eu não sei se ela ia viajar, acho que ela ia viajar. E aí, normalmente, ela abre e ela vai tocando aqui, né? Porque quando eu tô com os bebês, eles ficam aqui tudo agitados, às vezes de manhã. Tem dia que estão todos dormindo, uma maravilha, mas tem dia que acordam logo os dois. E hoje é o dia que acordou os dois. Então, estamos com a trilha sonora dos babies aqui de fundo. Mas acho que deu para ouvir, né? Perfeito, tudo certo, Mayara. Eu vou só comentar alguns pontos. Na verdade, tem muitos pontos aqui incríveis. Na verdade, a palavra, ela nos dá essa essência de tanto aprendizado, né? De tanta modelagem. A gente aprende tanto com o Eterno. É por isso que é o nosso manual, né? É o nosso manual de instruções, a palavra. É o modelo. E aqui, eu achei, aqui fala aqui no Marcos 13, e ele fala assim: ocorreu que ao sair do templo, que ao sair Machia do templo, observou-se seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Machia lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E isso é lindo aqui, porque Machia, ele está revelando aqui que, apesar dos discípulos achar aquelas construções materiais magníficas, super grandes, e quando a gente olha para aquela época, que não havia tecnologia, né? Não havia tanto desenvolvimento assim como nós temos hoje, e aí ainda assim eles ficaram, né, magnificados ali, ficaram com os olhos ali ardentes por aquelas construções. Mas aí o Mashiach vem e ele fala assim: pois não haverá pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E ali ele está falando que logo embaixo, então, vendo o Mashiach se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, e daí ele fala que vai cumprir uma profecia que o templo seríamos nós. O Pai é tão incrível na beleza da sua organização, né? Da sua criação, que ele nunca quis morar em templos físicos. Sempre o propósito dele foi morar, habitar em nós, quando nós o aceitamos, né? Para fazer. E ele é super educado, né? A gente ainda tem esse agravante, ele é super educado. Quando a gente dá essa liberdade para que ele venha morar dentro de nós, é gerado transformação, é gerado uma limpeza espiritual profunda, né? É gerado todos as promessas que ele tem para a nossa vida. E ali ele estava falando, né? Que logo ia se cumprir esta palavra, porque essa palavra só poderia ser cumprida a partir da morte e ressurreição dele, né? E eu acho isso lindo, essas passagens de Marcos. A gente até leu também a semana retrasada. E é linda. Esse é um ponto que eu queria comentar, deixar aqui, né? Até para a nossa prática, da gente ser um templo habitável ao Espírito Santo de Deus, né? Quando nós deixamos esse agir dele sobre a nossa vida, nós nos entregamos, como você falou, e eu acho muito lindo esse Romanos 12, que fala que nós experimentamos, quando nós deixamos ele agir em nós experimentando qual é a boa e depois a agradável, nós subimos como um incenso agradável para ele, nas narinas dele, e depois nós experimentando a perfeição, então a boa,
a agradável e perfeita vontade dele. Esse é o desejo do coração dele, né? De um pai. Sabe quando um pai tem um filho tem liberdade de chegar na casa do pai, abrir a geladeira e tem aquele monte de coisa gostosa, aquele monte de sobremesa, de coisa boa, sabe? Essa liberdade que a gente tem de chegar na casa dos nossos pais, ainda casados, e a gente tem esse prazer de comer a comidinha boa da mãe. É esse tipo de prazer que o pai quer dar para nós, né? Banquetes diários, alimento diário, pão da vida diário. E é isso que eu queria. Encerro por aqui, minha fala. Ah, maravilha, muito bom. E a gente tem que estar sempre assim, pedir para que o Espírito nos moldando, né? Porque quando a gente está assim com o Espírito Santo, a gente está sensível, né? Nessa conexão, ele vai nos guiando, nos moldando, né? Nos preparando. Ah, é muito maravilhoso. E é isso que você falou, a palavra é viva, né? É muito gostoso. A gente leu Mateus, e também tem, né, um versículo que fala desse fim dos tempos. Então é legal quando você vai e revê, e tá sendo muito bacana, assim, muito bom. Eu não li a Bíblia inteira ainda, esse ano vou ler. Você já leu inteira? Mas eu tô, assim, Nós super lemos no ano empolgada. passado, porque como eu disse, a gente tem um grupo que é o Primícias, então assim, a gente seguiu todo o programa ali, Uhum. e orando, então a gente acabou concluindo sim a Bíblia inteira. A gente fazia esse mesmo processo, só que agora a gente faz um processo diferente. A gente só introduz, coloca ali dentro do grupo pessoal a introdução e o pessoal lê. Mas é muito edificante. A palavra tem esse poder. Tem uma pesquisa, Harvard, que eu achei muito linda, assim. Eles fizeram exames neurais em presidiários, né? Dentro de uma grande prisão lá, e eles queriam ver como que funcionava a matéria humana em relação à transformação, né? O que a Bíblia faria com as pessoas, né? Qual que é a intenção da Bíblia, assim, mediante a matéria humana, né? E aí eles começaram a fazer exames neurais, e aí dentro dessa prisão foi distribuído vários livros de romance, de terror, enfim, de vários tipos de leituras ali. E o principal foi a Bíblia, né? E aí, passando alguns meses, aquele pessoal passou por determinados exames novamente, e eles perceberam, os que leram a Bíblia, eles começaram a construir outros sistemas neurais. Eu achei isso muito lindo. Outras foram ligados outros neurônios neles que antes não haviam. Ao contrário daqueles que foram entregues daqueles outros livros normais, né, de coaching, enfim. Não houve, continuaram as mesmas linhas neurais. E aí eles perceberam também a transformação nas ações, na atitude. Quando eles começaram a conversar com esses presidiários que leram a Bíblia, eles foram convencidos pelo Espírito Santo a ponto deles falarem assim, que não queriam mais aquela vida. E muitos até em prisão perpétua e até na cadeira elétrica, né? Porque era crimes hediondos ali muitos, né? Então eles se arrependeram de uma forma absurda, que eles choravam e eles falavam que não queria mais aquela vida. E isso impactou muito aqueles cientistas. Então a gente percebe o quanto a palavra ela tem esse poder. O quanto quando nós acessamos essa palavra, o Espírito ele vai dando um convencimento na nossa alma, né? Ele vai convencendo, quando o nosso espírito conecta com o Espírito Santo, ela vai conversando a nossa alma. E logo o nosso corpo reage a isso também. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Então, assim, é por isso que eu sempre falo, gente, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. A Bíblia ele é o único livro que vai te exortar com amor. Ele vai te dar a sabedoria necessária para você enfrentar esse tempo, porque tem muitos cristãos, e isso me deixa muito triste, que às vezes estão tão preocupados com esses rumores de guerra, que nem a gente viu aqui nos próximos capítulos, nos próximos versículos, quer dizer, e aí a gente vê tanto cristão assim atordoado,
E eu falo assim, filha, você não tá lendo a Bíblia, amor? Vamos ler a Bíblia. Porque o que constrange, o que deixa a gente desorientado, não é as notícias que estão fora, é o que está dentro da gente. Uma água, ela afunda um barco se tiver só água dentro. Aquela imensidão do mar, ela não tem o potencial de afundar um barco. Mas o pouco de água que entrar dentro do barco, esse tem um grande potencial de afundar o barco. Né? E assim, muitas das vezes eu percebo que os cristãos, eles estão deixando mais água dentro do barco, estão afundando o barco, porque a água está entrando, porque eles não estão exercendo esta palavra, porque não estão conhecendo a palavra verdadeiramente. E logo, tudo a água que está ao redor vai entrar, porque não tem preparo, porque não tem sido exortado pela palavra, não tem se orientado pela palavra, né? Aí você percebe o quanto de pessoas que têm entrado em depressão até, têm perdido as esperanças até. E por quê? Né? Porque não está entrando nesse lugar de entender mais. Porque o Pai falou que já está tudo vencido, ainda que nós passemos por todas essas tribulações, ainda que o fim chegue, ainda que o céu, eu acho muito lindo que ele fala, né? Aqui, Marcos, que ainda que o céu tenha fim, mas a palavra dele não, a promessa dele não. E ele não é homem para que mude. Ele vai cumprir. E ele já venceu. A gente não precisa nem desconfiar de mais nada, porque já está vencido. Está tudo vencido, já está tudo pronto. Já tem morada sendo preparada para nós. Né? A vitória já é nossa, a gente só precisa permanecer, persistir. Né? É isso. Perfeito. Mas você sabe que assim, o que eu vejo é muita gente que vou na igreja ali no domingo, sei aqueles versículos os mais comentados, sabe? Mas não dedicam tempo para parar e ler. E aqui é isso, é o manual da vida, o que você falou, é um manual da vida. Eu falo, gente, eu por muitos anos, eu fiz tantos cursos, procurei tantas coisas, né? Teve uma época que eu fui para esse lado mais místico, né? Fiz tantos cursos de iniciação, Reiki, Diksha, Intuitive Healing, Theta Healing, xamanismo, sei lá o que, tanta coisa. Uma técnica que é da Índia, outra que é não sei de onde. E aí a gente vai vendo essa coisa que fala, né, dos falsos mestres, né? Por muito tempo eu fui, e assim, é muito doido, porque cada técnica que eu fazia tinha lá os seus mestres, tinha não sei o que, era uma confusão na minha cabeça, e era sempre assim, buscando algo que parece que nunca completava, né? Não completava, porque a gente sabe que o buraco que existe dentro de nós, ele só é preenchido com Deus, né? Então, e pra gente acessar Deus, não se acessa ao Pai, senão pelo Filho. Então, depois de que eu entendi realmente, né, quem foi Jesus, o que Jesus Cristo veio aqui, o que ele fez, quem ele é, o que realmente é, aceitei a Jesus, tudo mudou. Então, realmente, se a gente foca aqui na palavra, que é esse manual, tem tudo aqui, você não precisa ficar buscando. Claro que tem muita gente bacana na internet, o Pablo é que foi um instrumento muito maravilhoso, usado muito por Deus para eu aprender com ele, para abrir meus olhos, né? Mas a gente percebe que, assim, cada vez menos a gente precisa de coisas externas e cada vez mais a gente precisa saber o que está aqui na palavra e aplicar, né? Não adianta também só ler, mas aplicar. Então, é realmente muito maravilhoso, assim. Tá sendo muito edificante a gente fazer essa leitura aqui esse ano. E não tem nada melhor do que você acordar e a primeira coisa do dia, né? Você já se conectar em oração com a palavra. O dia muda completamente, né? Claro que a gente vai ter os desafios, e na palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, vai vir o desafio, vai vir a dificuldade, mas se a gente se reveste das armaduras, que a gente lê lá em Efésios, né? As armaduras, se a gente fortalece a nossa fé, que a gente também viu na palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, se a gente já faz a leitura, ouve a palavra de Deus, é muito diferente você começar o seu dia, começa o dia e já vai trabalhar, né, já vai pro trânsito, já liga a TV e assiste esse monte de tragédia que passa no jornal, que, pelo amor de Deus, que TV eu nem assisto em casa, do que você começar o seu dia
se conectando, orando, lendo a palavra, né? Então já abastecendo, já se conectando e fortalecendo a sua fé é outra vida, né? É outra coisa. E é isso, que agora ó, já são 7 horas. Aproveitando que rapidinho, algo na física quântica, que se a gente analisa a Bíblia, ela fala muito de física quântica. Só que, como se diz, né? Os filhos das trevas, eles têm mais prudência que os filhos da luz. Todas as coisas aí, até você falou sobre a questão do misticismo e tal, dessas coisas. Na verdade, todas as coisas foram dadas por Deus. Deus criou todas as coisas, né? E aí, a física quântica, inclusive, é o que explica um pouco de quem é Deus. Se você lê a palavra de João ali, a carta de João, ali você vê muito de física quântica, né? E aí tem um negócio que eu acho muito massa sobre frequência, né? E aí nós temos a seguinte frequência. A gente tem o potencial tanto de descer essa frequência ou exponencializar, subir ela para cima. É como se fosse várias linhas e você no meio. Então, no meio tem do meio para cima e do meio para baixo. Então, se você acessa essa frequência baixa, por exemplo, ambientes com pessoas que não estão nem aí, não tem temor algum, ou você mesmo está entrando num ciclo de lamento, de murmuração. Então, o que acontece? Você só está descendo essa frequência. Aí a pessoa só desce a frequência. Aí você vê uma notícia ruim na primeira hora do dia, o que vai acontecer? Você vai automaticamente descer a sua frequência. Se você não ressignifica desse ponto no meio que você está, vai abaixar a frequência. Agora, uma vez que a primeira coisa do dia, o Alto falou, você vai acessar a frequência do eterno na sua vida, a frequência do Criador. O que vai acontecer? Você vai subir uma linha. Aí, você começou a servir o outro, multiplicando, transbordando na vida do outro. Você está acessando outra frequência já. Aí, essa frequência, você só vai aumentando. Aí, vai criando outras linhas. Tem o potencial de criar outra frequência ainda mais alta. E olha só que louco isso. E por isso que quando eu falei, e você também falou lá de Romanos, em um estudo bíblico, o pai revelou para mim que são níveis espirituais. Quando ele fala assim, para experimentar qual é a minha boa, primeiro a gente acessa a frequência do bom de Deus. E depois a gente acessa a frequência do agradável. O que é agradável? Você vê que é um nível espiritual. O perfeita não vem primeiro que é agradável, tá? Às vezes a gente lê esse versículo e fala assim, boa, a perfeita e agradável. Você pegar a palavra, você não vai ver essa rota aí errada. São níveis. Isso foi o pai que me revelou algumas semanas atrás. Então eu acesso o nível bom, o agradável, e depois eu crio mais linhas, que é o perfeito, que é quando eu estarei. Quando nós estaremos na eternidade, aí sim nós vamos alcançar a perfeição. Percebe? Então, são níveis espirituais, essas frequências espirituais que a gente leva. E assim também a frequência de quando a gente abaixa. Porque quantas pessoas estão em depressão, estão com pânico, estão em suicídio, entram na frequência do suicídio, porque essa linha é só para baixo. Assim como a gente tem um potencial para cima, tem um para baixo também. E vai abrindo outras linhas, até a pessoa não suportar mais. Maluco isso, né? Mas isso é muito lindo, assim, quando a gente começa a entender a grandeza de Deus em todas as coisas. Tem uma amiga minha, ela é terapeuta, e aí ela fala de portais que nós temos no nosso corpo, portais espirituais. E a palavra também lá na Torá, no Antigo Testamento, fala sobre, né? Que nós temos portais espirituais. E aí ela, como terapeuta, ela fala que as pessoas, que os terapeutas que de repente seguem uma religião satânica, ou às vezes é muito obscuro, né? É muito obscuro. E aí eles descobrem, e por isso que muitas pessoas ficam confusas, entram na psique de confusão, e até ficam loucas, né? Porque essas pessoas,
o que elas querem fazer é exatamente isso, trazer confusão. Os filhos das trevas, eles querem fazer isso, né? Trazer confusão. Então, eles acessam esses portais, esse terapeuta acessa esses portais espirituais, trazendo essa confusão. E aí ela falou que, para mim, que agora ela está estudando, né, em outro nível, dentro da Torá, acesso a esses portais espirituais como terapeuta, para ela trazer a luz do Mashiach, a luz do Eterno, sobre a vida daquelas pessoas. Olha que interessante. E aí como eu vi você falando aí dessa questão do misticismo e tal, então, assim, tudo há um lugar, tudo há um nível, mas a gente precisa, primeiro a gente acessa ali o básico, né? O ensinamento, que é o quê? A lei, né? Os princípios, quais são os princípios de Deus na nossa vida. E depois a gente vai subindo cada vez mais, e o Pai vai dando a sabedoria, porque quando a gente acessa a inteligência humana, tudo isso se perde, tudo isso é encaminhado para o obscuro. Mas quando a gente acessa a sabedoria do céu, aí isso sim, ela traz clareza e não confusão. É isso. Ai, muito bom. Adorei aqui sua participação, viu? Venha mais. A gente tem a Flávia, que sempre está aqui com a gente também, que ela também já é cristã há muitos anos, acho que uns 30 e poucos anos, 40 anos. Então, ela também tem bastante, assim, já conhecimento, né? É bem bacana. Tem a Maria também, que está sempre aqui com a gente, a Helena, que hoje não veio, que ela está em viagem também. Tem a Cris, o Antônio, enfim. Vem uma galera aqui, é bem gostoso. De vez em quando vem pastor, né? E será sempre bem-vinda, viu? Venha mais. E a gente costuma aqui para fechar, a gente costuma sempre fazer uma oração de encerramento. De repente, se você quiser até fechar com oração, não sei se você quiser concluir com uma oração aqui para gente, seria show. Você quer que eu faça agora? Sim, se você quiser comentar algo antes, e aí depois já orar para a gente já encerrar. E amanhã estamos aqui de novo. A gente começa um pouquinho mais cedo, tá? Eu que fui abrir a sala, que eu vi que a Flávia não entrou, e eu tô com um bebezinho que tem 40 dias, o outro aqui 2 anos. E um tá doentinho, tá aqui tossindo e não tá muito bem. Aí, por fim, acordaram, eu me atrapalhei aqui. Mas normalmente umas 6h10 a gente já manda o link. Aí a gente fica de umas 6h10 até umas 7. Normalmente a gente segue esse ritmo. Aí amanhã a gente continua o capítulo 14, né? Aí a gente acabando Marcos, a gente parte para outra leitura, que agora eu não lembro qual que vai ser. Perfeito. Então, vamos lá, vamos orar. Obrigada. É muito lindo ver que o Pai ele tem despertado um remanescente, né? Fiel para esses últimos tempos. E nunca se teve tão próximo desse tempo, né? É chegada a hora, né? E nós precisamos manifestar. Até aqui em Marcos, quando ele fala assim, ó, aprendei com o ensino da figueira. Quando ele fala dessa figueira, ele está falando de Israel. E a gente, acho que a semana passada que eu vi, que eu não vejo notícia desde a pandemia mais, a gente não assiste mais canais abertos, então eu vejo internet, como eu trabalho com marketing digital, então eu fico sabendo das notícias ali, por ali mesmo. E aí a gente percebe que Israel está sendo atacado, né? E a gente se alegra nesse lugar, a gente se entristece porque são os nossos irmãos. A palavra fala que eles são os nossos irmãos, foi deles que vieram a salvação, né? O rasgar do véu veio deles, né? Que é o nosso Mashiach, é o nosso Jesus Cristo Nazareno. E somos nós, que agora somos responsáveis em manifestar essa glória para bater lá neles, né? Então, esse é um sinal, seria um sinal de que estaria próximo à vinda do nosso Mashiach, do nosso noivo. E quando a gente lembra disso, o nosso noivo está à porta, ele está chegando, é chegada a hora. Vamos limpar as nossas vestes, vamos arrepender verdadeiramente, em espírito e em verdade, porque nós precisamos, porque nós queremos morar com Ele, porque a gente ama, não é porque a gente tem medo do inferno, não, a gente quer porque a gente ama, a palavra do salmista fala assim, que a nossa alma, ela sente vontade daquilo que ela não viveu,
ela sente saudades, ela sente vontade, desejo, sabe? Esse vazio que muitas pessoas sentem e nem sabem o porquê, é a alma com fome, com sede de voltar para casa, né? E aí, quando a gente lembra desse lugar que nós estamos sendo preparados, adornados, uma noiva linda, intacta, né? Com aquele vestido lindo, com aquele terno maravilhoso. Aí você fala, uau, paizinho, prepara-me, adorna-me, né? E até antes lá ele fala sobre a noiva. Por que que é comparado, né? Nós somos comparados com a noiva e o Machia, o noivo. Você vê que é um casamento espiritual. É um casamento, é uma figurativa, né? Espiritual que a gente faz. E aí eu quero fechar então a oração, que nós possamos esta manhã praticarmos, ter a gloriosa palavra, essa palavra gloriosa gravada no nosso coração, para que a gente possa praticar, que a gente possa multiplicar como copos transbordantes, que nós possamos derramar sobre todos aqueles que passam por nós, que vão passar essa manhã por nós, que eles sejam atingidos pelo bom perfume de Deus que nós carregamos, pela essência do Machia que nós carregamos. Paizinho, eu quero te adorar esta manhã, sim. Quero te agradecer de todo o meu ser, de todo o meu coração, pela vida da Maiara, pela vida do Fábio, pela vida da família, de cada um deles. Paizinho, a Maiara está lá com a tua criança, pai. Tossindo, eu não sei o que a Maiara está passando, mas tu sabe, você conhece a tua filha, paizinho. Pai, ela tem se disponibilizado aqui nesse momento para trazer a tua palavra àqueles que têm fome, àqueles que têm sede, paizinho. Ela está com a criança recém-nascida, pai. Ah, pai, como é bom esse dom que o Senhor nos deu para cada mulher que o Senhor nos concedeu. Aqui nós temos um patriarca, o Fábio, pai. Ativa nele, pai, esse lugar de patriarcado, pai, de unção nova, de protetor, pai. Ele como cabeça da família dele, paizinho. Ah, pai, dê direção, dê bom senso, pai. Dê bom siso, dê sabedoria, pai, a cada um de nós. Que nós possamos ser multiplicadores, Pai, da tua palavra, que cada palavra que saia da nossa boca venha direto do teu trono branco, que não seja nada de nós, Pai. Que o Senhor diminua, Pai, o nosso eu, quebranta o nosso eu. Queremos te amar mais esta manhã, Senhor. Queremos te amar mais no nosso trabalho. Queremos te amar mais, Pai, de todo e qualquer formato que nós fizermos, que nós falarmos, que onde quer que nós pisarmos, Pai, nós sejamos, Pai, a tua mensagem viva, escrita, que só de olhar todos ao nosso redor consigam enxergar nada mais, nada menos do que a tua face, o teu Espírito sobre nós. Paizinho amado, vá de encontro a cada um, Pai, que cada um possa ser suprido, Pai, esta manhã, Pai, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha de uma forma diferente, Pai. Recarrega a energia de cada um, Pai. Recarrega a frequência que nós possamos acessar a tua frequência esta manhã, Pai. Sim, que nós possamos subir níveis espirituais contigo. Que o Senhor possa nos dar revelações espirituais. Pai, que nós possamos profetizar, ser sacerdotes das nossas casas, dos nossos lares, que nós possamos ter a autoridade de Ti, Pai, não nada de nós, que nós não abriremos a nossa boca, Pai, para falar somente coisas de nós mesmos, significados de nós mesmos, não, Paizinho, mas que nós sejamos, Pai, boca do Senhor nesses tempos tão difíceis, Pai, que nós possamos consolar aquele que está desesperado, desanimado, que nós possamos acolher o órfão, que nós possamos amar a viúva, que nós possamos dar e ser morada para os peregrinos, Pai, para aqueles que necessitam de um teto, talvez não um teto físico, Pai, mas que nós possamos, Pai, cobrir um teto espiritual, que nós possamos interceder como verdadeira igreja, Pai, não como placas, Pai, não como placas de igreja, não carregando templo físicos, Pai,
Assim como a tua palavra em Marcos disse, Pai, que o Senhor derrubaria templos físicos. O Senhor escolheu fazer morada em nós, que nós possamos ser essas moradas vivas, Paizinho, de acolhimentos, de amor a Ti sobre todas as coisas. Nós queremos te amar como manda o Teu mandamento, Pai, acima de qualquer outra coisa. Nós queremos primeiro aceitar as coisas do alto, porque o Senhor nos promete que as demais serão acrescentadas. Pai, segundo o Senhor diz para nós amarmos o nosso próximo, Pai. Estamos vendo quanto, Pai, o amor ao próximo está esfriando. Não permita que nós caiamos, Pai, nessa cilada. Não permita que nós sejamos frios e nem mornos. Ah, Pai, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Não permita que sejamos enganados nesse tempo, Pai. Não permita, Paizinho, que nós sejamos só mais um. Não permita, Pai, que nós sejamos sal sem sabor, mas que nós sejamos luz e sal desta terra, Pai. Renova-nos, Pai, esta manhã. Renova-nos, Pai. Nos dê paciência, Pai. Nos dê mansidão. Ah, Pai, para coisas diversas que vamos enfrentar no decorrer da semana, para situações, para problemas que muitas das vezes, Pai, por essa natureza pecaminosa, pela nossa inclinação para o mal, às vezes falamos palavra que desagrada o teu coração, que te entristece. Ah, Pai, sim. Antes de mais nada, venha sobre nós, Espírito Santo, antes de respondermos, antes de nos irarmos, Pai. Que o seu Espírito venha sobre nós e nos doma, Pai. Nos doma, Pai, sim. Não permita que saia da nossa boca palavras que proferem o mal, mas sim o bom. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário, que já levou sobre si toda a enfermidade, todo sofrimento, toda dor. Ah, Pai, e assim também ressuscitou, rasgando o véu, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Teu Espírito, e como amamos a ter acesso de novo à nossa casa. Nós não vemos a hora, Paizinho, de voltar para casa, porque este mundo tem se tornado cada vez mais frio e sem amor. E o nosso coração queima por amor, porque Tu és amor e o nosso coração vem cada vez mais sedento por este pão da vida, por este amor eterno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Aleluia.